mudança de regra. New York não será mais obrigada a fornecer moradia para imigrantes adultos. Spring Break na Flórida. Turista aponta arma para banhistas em Daytona Beach e toque de recolher é anunciado para os finais de semana em Miami Beach. Cremes para espinha podem conter substância química perigosa capaz de provocar câncer. Carolina do Norte disponibiliza máquinas automáticas para renovar driver license em apenas minutos. E você vai ver como ficou a Biblioteca Infantil Brasileira, que reabriu as portas depois de um ano fechada em Massachusetts. Porque tendo a disponibilidade da pessoa vir para cá a hora que quiser, a hora que puder, para ler e aprender algo novo é sempre muito importante, né? Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje falando que a cidade de Nova York, que vive uma profunda crise de imigração, não é mais obrigada a fornecer moradia aos adultos recém-chegados. Agora, os imigrantes vão ter limites de estadia. A medida mudou uma política que existe há mais de 40 anos e que determinava abrigo e alimentação a quem solicitasse. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. Com as novas regras, Nova York vai poder receber os imigrantes, mas vai limitar a estadia deles nos abrigos. Os indocumentados adultos e solteiros vão poder permanecer por 30 dias nos abrigos. Depois disso, serão obrigados a deixar os locais e arrumar moradia por conta própria. Já os jovens adultos com idades entre 18 e 23 anos terão no máximo 60 dias de abrigo. E as famílias com crianças não serão afetadas. Vão poder permanecer nos centros. As mudanças legais foram assinadas por uma corte de Manhattan, que cedeu aos apelos da prefeitura frente à crise de imigração. O prefeito Eric Adams comemorou a decisão e lembrou que a política de direito ao abrigo, criada em 1981, não foi feita para situações iguais à que Nova York vive hoje. Desde a primavera de 2022, mais de 180 mil indocumentados chegaram à cidade. To apply to large-scale migrant populations arriving without housing or legal work status in such a short period of time. As medidas visam aliviar o sistema público da cidade, que está sobrecarregado com um alto número de imigrantes. Nova York já gastou mais de 2 bilhões de dólares com os solicitantes de asilo. A abolição da lei de direito de abrigo pode parecer uma solução temporária plausível, mas é provável que essa questão agrava ainda mais o problema, aumentando o número de pessoas vulneráveis nas ruas. A associação direta entre imigrantes documentados e aumento da violência é uma simplificação excessiva e perigosa. A falta de acesso a abrigo e alimentação para homens acima de 23 anos pode, de fato, exacerbar questões de segurança pública. Contudo, é crucial abordar essas causas e abordar a causa raiz da violência e não apenas os sintomas. Em Chicago, o governo começou a despejar os imigrantes que estão em abrigos temporários. Eles ultrapassaram o limite máximo de estadia, que era de 60 dias. Até o final de abril, mais de 5 mil indocumentados devem ser expulsos. As autoridades de Chicago alegam que precisam do espaço para receber novos imigrantes que chegam diariamente de ônibus enviados da fronteira sul pelo governo do Texas. Essa ordem de despejo deveria ter entrado em vigor em novembro do ano passado, mas devido à onda intensa de frio na época, a medida foi adiada 3 vezes. Agora que as temperaturas subiram, o governo municipal anunciou que os indocumentados já começaram a ser despejados. Eles estão sendo obrigados a deixar os abrigos para procurar outra forma de moradia. Cerca de 5.600 pessoas devem ser expulsas até o final de abril. Existem hoje cerca de 11.200 indocumentados vivendo em shelters da cidade. O governo disse que analisa abrir exceções para mulheres grávidas que sofrem violência doméstica ou estão em processo de obtenção de moradia. Quem tem criança pequena pode pedir prorrogação de estadia por 30 dias. Esses imigrantes vão poder solicitar um novo abrigo, mas vão ter que entrar no final da fila de espera. Até lá, os indocumentados que forem para a rua vão ter que improvisar um abrigo.
Ainda falando de imigração, as autoridades da fronteira sul anunciaram que prenderam um homem que entrou ilegalmente aqui nos Estados Unidos com planos de cometer um atentado terrorista. Ele teria passado por uma abertura do muro que fica em El Paso, no Texas, e foi capturado pouco depois. Ele foi identificado como Basel Ebadi, um libanês de 22 anos que é membro do grupo terrorista Hezbollah. O rapaz confessou que tinha planos de fazer uma bomba e cometer um atentado dentro dos Estados Unidos. Desde o início do ano até agora, a Polícia de Imigração já prendeu 59 indivíduos que estavam numa lista de vigilância de terroristas. No ano passado inteiro, foram 172 suspeitos detidos e também deportados. No próximo bloco, Miami Beach impõe toque de recolher por causa do Spring Break e turista adolescente é flagrado apontando uma arma para banhistas em praia da Flórida. A gente mostra também que o aeroporto de San Antonio, no Texas, anunciou o reforço da segurança com robôs autônomos. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Em Miami Beach, na Flórida, o final de semana foi sob toque de recolher. Este foi o sábado e o domingo mais lotado do Spring Break. Por isso, medidas drásticas foram adotadas para limitar os turistas nas ruas e evitar excessos. Mas apesar do alto policiamento em todo o sul da Flórida, foram registradas cenas de violência e pânico na praia de Daytona Beach cometidos por um turista das férias de primavera. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. Um jovem de 16 anos puxou uma arma no meio de uma praia lotada e apontou para os banhistas que fugiram em pânico. A polícia estava no local e agiu rápido. Deu ordem de prisão ao rapaz, mas ele saiu correndo e entrou no mar. Stop! Turn around! Stop where you are. Turn around. Put your hands in the air. Os policiais gritaram para ele se render, mas o adolescente só se entregou depois de muito tempo. Ele foi identificado como Felixander Solis Guzman, um turista de 16 anos que está passando o Spring Break na Flórida. O rapaz tinha vários sacos de maconha no bolso. Felixander será processado como um adulto. Esta mulher estava surpresa e disse que nunca tinha visto algo assim. I've never seen that happen and we come here all the time. A amiga completou que se sentiu muito insegura na cidade. Makes you feel a little unsafe. Em Miami Beach, o governo local decidiu ampliar as restrições para evitar violência e vandalismo no final de semana, que é considerado o de maior movimento no Spring Break. A prefeitura impôs toque de recolher da noite de sexta-feira até amanhã desta segunda-feira. Our first and foremost priority is public safety, law and order. Our residents are demanding it and we're delivering. Nossa prioridade é a aplicação da lei e a segurança pública, e os residentes estão exigindo isso e nós estamos cumprindo, disse o prefeito Stephen Miner. A medida determinou que todos os negócios fechassem as portas à meia-noite e que os turistas estivessem fora das ruas. Honestly, I think curfew is good here. There's a lot of people running around. Honestamente, acho que o toque de recolher é bom aqui. Tem muita gente. 3 clubes noturnos recorreram à justiça contra a medida da prefeitura, alegando prejuízos financeiros. Mas a corte foi favorável ao governo municipal, apoiando a iniciativa para evitar excessos nas férias de primavera. Neste mesmo período do ano passado, a cidade de Miami Beach registrou tiroteios, pânico nas ruas, 2 mortes e mais de 500 prisões. Em Jacksonville, no norte da Flórida, que também recebeu um grande número de turistas do Spring Break, foi registrado um tiroteio no final de semana. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Imagens gravadas por celular mostram as pessoas correndo e fugindo de uma série de disparos em um bar turístico na orla da praia. O local estava lotado de pessoas que celebravam o Spring Break e a festa irlandesa do St. Patrick's Day. A polícia disse que 2 grupos de adolescentes brigaram e provocaram toda essa confusão. Eles estão sendo procurados. O policiamento foi reforçado nos pontos turísticos da cidade. A exemplo de Miami Beach, as autoridades estão avaliando adotar medidas mais rígidas nas férias de primavera.
E mudando de assunto, o Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, anunciou que vai aumentar a segurança dos embarques e também dos desembarques. Sabe como? Com robôs autônomos. Essa tecnologia deve entrar em vigor em breve e vai custar à cidade $21 mil por ano. Este será o novo funcionário do aeroporto de San Antonio. Ele terá 1,5 metros de altura, vai pesar 420 libras e será completamente autônomo. Esse segurança de rodinhas vai patrulhar áreas comuns do saguão. Mas não se preocupe, o aeroporto garantiu que esse agente, que vai custar $21 mil à cidade, não vai vigiar pessoas, mas sim portas que são abertas ou fechadas de forma inadequada e que disparam alarmes. Quando acontecer esse problema, o robô irá até o local para verificar se as pessoas têm crachá por meio de câmeras e scanners. O robô pode ainda ligar luzes coloridas, emitir mensagens e instruções automáticas e permitir que oficiais da central falem através dele e ouçam respostas. Essa nova aquisição dividiu opiniões na cidade pelo alto custo de investimento. Depois do intervalo, você vai ver que a Suprema Corte Americana está julgando as redes sociais, os conteúdos publicados e até onde o governo pode intervir. E ainda, creme para espinhas pode conter substância química que provoca câncer. Já voltamos e com um tema polêmico. A Suprema Corte Americana está julgando se as redes sociais são obrigadas ou não a moderar conteúdos nas plataformas e se o governo pode limitar essas informações online. Essa discussão pode render muito mais do que se imagina e influenciar também os discursos online dos candidatos presidenciais. A reportagem é da Eloá Urazem. Há limites para a liberdade de expressão? É esta pergunta que a Suprema Corte dos Estados Unidos tenta responder. E a resolução, segundo especialistas, pode afetar até as eleições presidenciais. O debate acontece porque congressistas republicanos e alguns usuários de internet processaram o governo, acusando a administração Biden de denunciar e derrubar certas postagens das redes sociais. A Casa Branca argumenta que as mensagens reportadas às plataformas continham fake news, mas aqueles que se sentiram prejudicados dizem que estão tendo a sua liberdade de expressão ferida. Num primeiro debate, a Suprema Corte se reuniu na manhã desta segunda-feira e se mostrou favorável ao governo Biden. De acordo com os juízes, falta prova de que os funcionários da atual administração tenham ameaçado tomar medidas punitivas se as empresas de redes sociais não cooperassem. A primeira emenda da Constituição americana, de fato, representa um direito radical à liberdade de expressão. Nesse caso, o governo ele disputa esse limiar, tentando determinar os limites da persuasão no discurso público, tentando regular as mídias sociais e o que é veiculado por meio de notícias. Nós sabemos que essas notícias falsas representam, sim, um risco à saúde pública. A primeira emenda determina também que a radical liberdade de expressão, com exceção se esta proporcionar risco ou danos a outrem. Já temos julgado sobre isso. O governo tenta balizar os limites da persuasão e essa decisão da Suprema Corte terá resultados e ramificações determinantes e importantes, tanto no período eleitoral, mas também na regulação das mídias sociais. A Justiça americana avalia ainda queixas de que as gigantes de redes sociais prejudicam mensagens com teor conservador, favorecendo uma linha política. Tudo isso vem à tona em meio à discussão sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos e da responsabilidade das mídias sociais quanto ao bem-estar psicológico e mental de seus usuários. Embora essas questões estejam em vigor na Corte Americana, pautas semelhantes são debatidas e julgadas mundo afora. Quando a defesa da sociedade for clara, o interesse em proteger o cidadão for claro, é necessário algum tipo de moderação para evitar que fake news, por exemplo, sejam disseminadas sem um controle e isso vá causar danos irreparáveis, irreversíveis para outras pessoas. Ocorre que não podemos deixar que desejos, que tendências, orientações políticas particulares de um governo ou de um grupo ideológico sejam motivações, sejam provocações para esse tipo de interferência.
Um comportamento preocupante vem se tornando cada vez mais comum entre os jovens e acendendo o sinal de alerta dos pais e médicos. Hoje, 2 em cada 5 crianças e adolescentes são perfeccionistas. Os especialistas já estão considerando esse problema uma epidemia aqui nos Estados Unidos. E por isso, a gente separou algumas dicas de como combater esse transtorno. As maiores vítimas desse problema são os jovens. Hoje, eles são muito mais perfeccionistas que nossos pais ou avós, mas isso não significa que eles são mais bem-sucedidos, muito pelo contrário. Médicos dizem que o perfeccionismo da geração de hoje está afetando a saúde mental de 2 em cada 5 jovens. Esse comportamento doente provoca tristeza, afeta a autoestima, provoca estresse e transtornos como ansiedade e depressão. O perfeccionismo é um traço da personalidade desregulado. Significa que a pessoa exige muito mais de si mesma, busca alcançar padrões irracionais, pouco realistas e é muito autocrítica. Para os psicólogos, é uma forma autodestrutiva de viver. Realmente empurra para um ponto extremo de esgotamento muito pesado, afirma a psicoterapeuta Jodi Baumstein. Para combater esse problema, a especialista dá 3 dicas. A primeira é falar com os filhos. É preciso explicar para as crianças que nada é perfeito no mundo e que não há uma expectativa para que eles sejam assim. E, acima de tudo, dar o exemplo. Quando cometemos um erro, não podemos nos autocriticar de forma excessiva na frente deles. É preciso ter paciência, compaixão e mostrar que é possível aprender com os erros, diz a médica. A segunda dica é valorizar o esforço das crianças e não apenas os resultados. Por exemplo, só repararmos nas notas altas da escola, mas não no tempo e esforço da criança dedicado ao estudo. É preciso reconhecer isso também, descreve Jodi. A última dica é sempre falar e explicar o que é um fracasso. A médica diz que é preciso que eles entendam que todos erram e que é possível ser melhor da próxima vez. Por fim, a psicoterapeuta orienta que os jovens pratiquem pensamentos positivos para se valorizar e combater o perfeccionismo. E afirma que em casos avançados do comportamento autocrítico, a saída pode ser a ajuda de um especialista. O que tem causado muito isso, principalmente em criança, adolescente, são as redes sociais, porque as pessoas só postam o que é bonito. Então, assim, dos pais ou reduzirem a exposição a certas redes sociais, também ajuda muito, e explicar que aquilo é uma fração do tempo da vida da pessoa que está postando. E para os pais sempre conversarem sobre sentimentos, né? Que ela fazer tudo o que ela pode, né? Para fazer o que ela precisa bem feito é uma coisa, que não precisa ser perfeito. Mas fazer bem feito é ótimo que ela tenha essa preocupação. A gente segue falando sobre jovens. Um laboratório independente testou cremes para acne e o resultado preocupou muita gente. Alguns desses produtos possuem substâncias químicas que, no calor, podem ser potencializadas e se tornarem perigosas e também nocivas à saúde. O estudo apontou que os cremes para espinhas perigosos são os que contêm as substâncias peróxido de benzoíla na fórmula, que atua como agente oxidante. Se deixados no calor, esses cremes sofrem alterações e o benzeno pode alcançar níveis extremamente altos e tóxicos para o ser humano, podendo ficar até 800 vezes acima do nível determinado pela FDA, e isso pode provocar câncer. Esse alerta serve tanto para os produtos prescritos como os de venda livre nas farmácias. O levantamento é de um laboratório independente chamado Valiger, que pediu à FDA, a agência que regulamenta alimentos e remédios nos Estados Unidos, para solicitar recalls e suspender a venda de produtos com essa propriedade na fórmula. No próximo bloco, a gente te mostra que a Carolina do Norte disponibilizou máquinas automáticas para renovar driver license. E você vai ver também que a Biblioteca Infantil Brasileira reabriu as portas depois de 1 ano fechada para receber crianças de graça em Massachusetts. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio.
Foi. Já voltamos e com uma boa notícia. Na Carolina do Norte, as autoridades lançaram um programa piloto que tem facilitado a vida dos motoristas. Eles criaram máquinas automáticas para renovar a driver license e imprimir na hora um documento temporário. Olhando assim, até parece um sistema de ATM, um caixa eletrônico para sacar dinheiro. Mas esses aparelhos são, na verdade, do DMV, Departamento de Veículos Automotores da Carolina do Norte. Aqui, o motorista pode renovar sua licença para dirigir e imprimir um documento temporário até receber o oficial pelo correio. Todo o processo para renovar a carteira de motorista demora cerca de 3 minutos. This will be a tremendous help. It gives our DMV customers yet another option of obtaining their DMV services without being in line. Esta será uma tremenda ajuda, dá aos nossos clientes do DMV outra opção de obter seus serviços sem estar em filas ou online, disse Wayne Goodwin, comissário do Departamento de Trânsito da Carolina do Norte. Além da driver license, o sistema também permite renovar as licenças da placa do carro e o ID estadual, a carteira de identidade para quem não dirige. Este cliente gostou tanto da novidade que disse que ia contar a todos os amigos sobre a facilidade. And I would encourage my friends that I know that are about to renew their license or get a license, whatever. I'd encourage them to try it out too. Até o final do ano, mais de 20 quiosques iguais a esse vão estar espalhados pelo estado. A ideia é agilizar o serviço e reduzir as longas e demoradas filas nos postos de serviço do Departamento de Veículos Automotores. A Carolina do Norte é o segundo estado a testar esse sistema depois da Califórnia. Se for aprovado, outros estados já anunciaram que vão adotar a ideia e colocar essas máquinas automáticas para agilizar os serviços. Amanhã começa oficialmente a primavera aqui nos Estados Unidos, mas ao contrário do que é esperado, a nova estação vai chegar trazendo frio para boa parte do país. Mais da metade da população vai ver os termômetros despencarem nesta semana. Do Texas até a Carolina do Norte, a previsão é de uma chegada de frio congelante que vai derrubar as temperaturas. Algumas regiões vão ter chuva intensa e outras nevascas. O ar frio vai continuar se espalhando para o leste. Ao longo da semana, essa onda fria vai atingir o meio Atlântico e o Nordeste também do país. Nova York deve registrar temperaturas abaixo dos 40 graus. E os meteorologistas dizem que a expectativa é que essa onda fria passe rápido e que até o próximo final de semana melhore. O clima deve melhorar. Eles vão acompanhar essas mudanças nas previsões e emitir alertas e comunicados à população. E claro que a gente também vai acompanhar tudo. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha então no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. Olha só, Boston a gente tem tempo encoberto, mínima de 35, Nova York sol entre nuvens, a mesma coisa em Washington. Norfolk a gente tem o sol brilhando, mínima de 43, máxima de 55, Atlanta também o sol brilha forte. Já na Flórida a gente tem tempo encoberto em Tampa e em Miami, em Jacksonville a gente vai ter sol aí brilhando o dia inteiro. New Orleans tempo encoberto com mínima de 50. Houston o sol nem dá as caras por lá, mínima de 55, máxima de 67. A mesma coisa em San Antônio, a mínima lá vai ficar em 49 graus. El Paso sol entre nuvens com mínima de 50, máxima de 72. Albuquerque a gente tem chuva ao longo do dia. Phoenix tempo encoberto com máxima de 76 graus. Los Angeles o sol vai ficar entre nuvens, a mesma coisa a gente vai ter em Las Vegas e em São Francisco também. O tempo encoberto, mínima de 49 graus, máxima de 61 graus. E agora a gente tem um recado para a nossa comunidade em Massachusetts. A Biblioteca de Literatura Infantil Brasileira, LIB, reabriu as portas. Depois de um ano fechada, a biblioteca ganhou casa nova e está pronta para receber as crianças. Olha, tudo de graça, viu? A reportagem é da Giovanna Lucatelli. Olhinhos curiosos. Nas prateleiras, tantos livros que é difícil até escolher. E quando o pequeno leitor acha o título preferido, aqui tem o melhor lugar para uma boa leitura. Assim ficou a nova sede da Biblioteca de Literatura Infantil Brasileira, a LIB, a primeira do gênero da Grande Boston.
Depois de um ano de portas fechadas por falta de um local, a biblioteca ganhou casa nova, graças à mobilização da comunidade brasileira da cidade de Malden, em Massachusetts. São quase 4.000 exemplares. Destaque para a coleção de Monteiro Lobato, doado pela família do escritor. Outra preciosidade da Lib são os gibis e livros da Turma da Mônica, também doados pelo próprio criador dos personagens, Maurício de Souza. Para Ana Carolina, é uma oportunidade de ampliar o conhecimento. Porque tendo a disponibilidade da pessoa vir para cá a hora que quiser, a hora que puder, para ler e aprender algo novo é sempre muito importante, né? Para Adriana, o espaço irá proporcionar muito mais do que leitura. Um lugar desse é muito importante para a criança e para a família. A leitura ela é algo muito especial porque ela aproxima as pessoas. A leitura ela nos leva a outros mundos, nos leva a conhecer outras realidades, mesmo se a gente sair daquele ambiente. Ela amplia a nossa mente, ela diverte. Além do lazer, a biblioteca vai contribuir também para a manutenção da língua portuguesa junto ao público infantil. Tendo um espaço desse com livros em português, a gente também está conseguindo levantar a nossa língua, a nossa cultura e trazer para os nossos filhos a nossa identidade também, mesmo imigrantes aqui, mas a nossa realidade brasileira que a gente tanto ama. As crianças da nossa comunidade precisam de manter o português como língua de herança. A biblioteca vai funcionar aos sábados das 10 da manhã à 1 da tarde. Escolas públicas, daycare e escolas de língua portuguesa poderão agendar visitas gratuitamente durante os dias da semana. Tudo de graça. Para mim é de suma importância ter a biblioteca aberta para que a comunidade tenha acesso a vários títulos e autores brasileiros para que ajudem as crianças a manterem o português e também trazer aquele resgate da infância dos seus pais e trazendo assim uma conexão de emoções. Bem bacana a volta dessa biblioteca para a nossa comunidade lá em Massachusetts. Vai dar para aproveitar bastante. Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente.